Pois é, pessoal, hoje, terça-feira, nós estamos iniciando mais uma live, hoje direto de Maceió, grande capital da Alagoas. Estamos aí com um grande craque do CSA, né? É o Zé Raimundo. E como eu citei lá no meu Face, no tempo de gurizada, né, tinha o nosso torneio de futebol de botão, e a gente tomava conhecimento dos grandes craques que existia em outros estados. E o Zé Raimundo era um deles que estava na nossa seleção de jogo de botão, lá por 1970, por aí. Boa noite, Zé Raimundo. Boa noite, Cícero. Prazer imenso estar falando com você. Aqui em Maceió, faço parte atualmente, sou conselheiro do CSA, né? Tomo conta da equipe de Master há muitos anos, né? Inclusive com intercâmbio para outro estado, depois a gente vai falar um pouquinho disso aí. E eu entrei no CSA em 1968 com apenas 15 anos. E de lá para cá eu ainda estou vestindo esse manto sagrado, agora nas categorias de Master. Minha vida toda dedicada a esse clube, onde também fui treinador, descobrindo vários talentos para o futebol brasileiro. Posso citar 2 ex-campeões mundiais, um pelo Flamengo, e outro pelo Internacional, Adriano Gabiru. Além do próprio Elvis, campeão pelo Santo André e campeão pelo Botafogo, campeão brasileiro. Quer dizer, então eu faço esse trabalho com muita dedicação, né, até hoje, com muita dedicação mesmo. Zé Raimundo, então, iniciou em 1968 no CSA. Logo que entrou, foi jogar no qual categoria do CSA? Entrei, na verdade, eu fui para treinar na escolinha, mas, por coincidência, era o juvenil, hoje sub-20. Então, o treinador gostou muito de mim e já me deixou nessa categoria, eu me tornando o jogador mais novo da competição, né, que é até 20 anos, eu tinha apenas 15. É claro, eu não era titular, mas participei em algumas partidas. Me lembro muito bem na estreia, foi contra um time daqui da Marinha, o pessoal da Marinha, foi 7-0, e eu joguei como titular, em razão do nosso volante titular estar machucado. Foi 7-0 e eu fui muito bem elogiado. Me lembro, como hoje, o diretor, o senhor Luiz Torres, dizia: se eu não me mascarasse, eu ia chegar à equipe profissional, como cheguei aos 18, 19 anos. O campeonato juvenil aí de Alagoas era composto de muitas equipes? Sim, Agora está também com equipes do interior. Mas na minha época era só times aqui, 16 equipes, 18 equipes. Agora tem as equipes como o Asa participa, e outra, o Cururipe. Aliás, é obrigado a equipe profissional disputar a categoria sub-20. Então, isso é fundamental. Mas temos na federação mais outras categorias, o sub-17 e o sub-13. A federação organiza esses campeonatos, só que até agora está tudo parado. Em razão dessa pandemia, está tudo parado. Possa ser até que uma dessas categorias, mais precisamente a sub-13, não venha a ser realizado por questão de tempo. Poucos campos para a realização desse campeonato. Então, talvez a sub-13 esse ano não vá ter, em razão desse atraso, e não se sabe ainda quando vai começar. O nosso governador hoje manteve o decreto daqui para Maceió amarelo. Quando for verde, aí sim, aí o futebol amador voltará. O futebol profissional já começa amanhã, o restinho de campeonato, mas mesmo assim de portões fechados. Então, vamos para a história. Vamos começar pela história, depois nós chegamos aqui agora na pandemia, né? Então, logo que você entrou no juvenil, levou muito tempo para você passar para a equipe principal do CSA? Não, isso foi em 68, né, quando eu cheguei lá no CSA. Né, aí eu disputei 68, 69, 70, 71. 71 eu entrei no profissional, convocado pelo seu Júlio Silva, que inclusive foi o treinador da seleção alagoana na inauguração do Rei Pelé.
quando a Alagoas enfrentou o Santos. Pelé veio inaugurar. Aliás, uma das poucas vezes que Pelé esteve aqui em Alagoas. Então, nesse jogo, nessa seleção, o treinador foi justamente o treinador que me fez subir para o profissional, o senhor Júlio Silva. Em 72, eu tinha contrato amador porque eu praticava o futsal. Eu era de seleção alagoana, depois vim ser seleção adulta, profissional, universitária. Então, eu voltei à categoria 72 ainda, como treinador e jogador. Fomos vice-campeão invicto, não perdemos uma partida sequer. Por que eu tomei esse cargo? Porque o nosso treinador, já não era o de 68, já era outro, foi para o CRB e levou os principais jogadores nossos. Inclusive o Roberval Davino, que é muito conhecido aí no interior de Alagoas, de São Paulo, como treinador. Ele, Jorge Siri, Jeová, capeta de destaque nosso. Eu tive de formar um time à base do interior. E, graças a Deus, formei um super time, fomos vice-campeão invicto, disputando com o próprio CRB, na decisão com 3 empates, uma no nosso campo, outra no campo do CRB e outra no Repelé, prorrogação, empate, perdemos em penalidade. Foi uma pena, porque eu não merecia isso, porque eu era treinador, eu era jogador, eu era médico, eu era tudo. No final, como sempre, gosta de aparecer os diretores. Aí apareceu Repelé, apareceu os diretores, mas durante a competição fiquei sozinho, com apenas 19 anos, tomando conta disso aí. Com muita colaboração dos jogadores, fizemos uma campanha brilhosa, infelizmente perdemos o título, desse jeito, de forma invicta, e mesmo assim em penalidade. Em 73, eu voltei ao profissional. Aí houve a decisão, que aqui, o campeonato de 71, ele só foi decidido em 1973, porque houve uma irregularidade por parte do São Domingos, uma equipe nova na competição, aliás, o primeiro ano que disputou, trouxe um caminhão de jogadores daí, do sul do país, e realmente foi um grande destaque. Merecia, inclusive, ser o campeão do ano, mas contra o CRB, jogou como um jogador irregular, aí perdeu a chance de disputar com a gente. Aí foi o CRB, mas essa disputa só veio acontecer em 73. Em 73 veio essa disputa e nós ganhamos numa melhor de 3. A gente já com um time que não era o do campeonato 71. O nosso pessoal, a metade já tinha ido embora, mas eu tinha formado um time muito bom do juvenil, o sub-20 72, então juntos, com o que restou, nós fizemos um time muito bom e fomos campeões em 73. Aí foi até aí que eu joguei no CCA profissionalmente, porque em 74 eu entrei na universidade, aí não podia perder aula, que é aula dos 2 horários, passei a jogar no São Domingos, nessa terceira força, um time ficou muito querido, aqui com uma torcida muito boa. Quem não era CRB era São Domingos, quem não era CCA era São Domingos. E eu joguei uns 2 anos no São Domingos com o pessoal aí de fora, o Gaspar, que jogou no Santos, o Orlandinho, que jogou no Santos também, Fininho, Pires, tudo vindo aí do sul do país, e eu era titular desse time, mesmo dispensado para treinar a parte física, e só ia os coletivos. Na verdade, eu faltava aula para comparecer esses coletivos de apronto, porque eu era titular, não queria perder a posição. Então, foi isso aí. Essa minha história curta, porque a universidade não permitia que eu jogasse. Eu senti que estava me prejudicando na escola, mas eu tinha também o carinho dos professores, azulinos, a maioria, que aqui é assim, qualquer grupinho, se você fizer uma pesquisa, tem 10, 8 a CCA e 2 a CRB. É um time de maior torcida, o CCA. Então, eu finalizei em 74, depois até joguei em 77, 78, já como doutor, eu me formei em 78, como dentista, eu sou dentista, me formei em 78, jogando como doutor já, o locutor, me lembro muito bem, Arivaldo Maia, locutor da Gazeta, que é a maior audiência aqui esportiva, me chamava doutor, lavava doutor Zé Raimundo, ele tinha essa narrativa. Mas é muito bom o esporte, tem essa lembrança, que realmente, às vezes, a gente se emociona ao relembrar esses grandes acontecimentos. Como que era a rivalidade? Como que era a rivalidade? Sempre Como que era...
a rivalidade nessa época, 71, 72, 73, quais os times que dava mais rivalidade aí em Maceió? Sempre CSA e CRB, sempre. Porque o Asa é de Arapiraca, que é o nosso maior município daqui, né, com 500, 600 mil habitantes. Mas o CSA e CRB... Agora, há uma curiosidade a dizer. Naquela época, não existiam essas brigas nos estádios. Você podia ir com a esposa, com os filhos, assistir até junto, não tinha problema. Mas hoje a rivalidade é muito grande. Sempre tem brigas dentro e fora do campo. É tanto que os últimos jogos é o jogo de uma só torcida. Não vai às duas, não. Mas a outra que não entrou fica fora esperando o pessoal na saída. É aquela confusão toda. Isso não é bom existir isso. Infelizmente acontece em todo o Brasil, São Paulo, no Rio, acontece. E às vezes com perda de jovens, tão jovens. É lamentável esses acontecimentos negativos. Sim, eu ia dizer o seguinte, já que você, há 15 dias atrás, eu assisti a uma coisa do Paranhos, aquela reportagem com o Paranhos, o Paranhos jogou nesse campeonato 71, mas foi nesse campeonato 71 que ele foi embora. Né? Era Paranhos e Ditão, não é o Ditão parece que jogou aí no São Paulo, né? Ditão, que era irmão, é o Ditão do Flamengo. Esse Ditão que jogou aqui, já final de carreira, era o Ditão do Flamengo. Então, era Paranhos e Ditão, mas Paranhos foi embora, mas, em compensação, ganhamos um quadro zagueiro que era do meu time em 72, que nós fomos vice-campeão, Zé Preta, o outro monstro daqui do futebol lagoano. Aí, assim, foi um e voltou, mas aparece outros e outros e outros. Ninguém substitui, na verdade. E os grandes craques que jogaram com você aí, em 71, que começou aí no profissionalismo, quais os nomes dos grandes jogadores que tiveram aí no CSA nessa época? Sim, Paranhos era um deles, né? Daqui, da casa. Mas a gente tinha também o Tadeu, de fora tinha o Rafael, era um meio-campista que veio do Náutico, daquela equipe boa, que o Náutico teve uma fase maravilhosa. Né? Tinha também o artilheiro Giraldo, o artilheiro Misso, o Manelzinho, que é irmão do Peu, irmão do Jociri, é uma família toda de jogadores. São 4 jogadores da família do Peu. Como curiosidade, talvez você não saiba, o Peu, a mãe era nossa lavadeira. O pai do Peu era o nosso roupeiro. E morava dentro do campo do CSA. É uma área muito extensa, morava dentro do próprio campo do CSA. Uma família totalmente azulina. Graças a Deus, o que mais se destacou foi o Peu, que foi meu jogador infantil. Né? O Peu foi o que mais destaque. Mas os outros também jogaram muito bem. Um deles já é falecido. O Manelzinho, que jogou em 71, é falecido. E o Chico, é o caçula, jogou até lá para a Banda do Pará também, mas hoje também já encerrou devido à idade. Mas é uma família muito bacana, Dona Maria, seu Antônio, pessoas muito queridas por todos nós jogadores. Então, é isso aí, essa história do Paranhos, eu quis frisar, porque o Paranhos foi uma das maiores revelações, porque o Paranhos chegou lá, meio matutão, do Nordeste, mas logo se impôs, foi logo titular ao lado de Arlindo, aquele super time que ele falou, Forlan, Paranhos, Arlindo e Gilberto. Era uma defesa muito boa, né? Eu achava o Arlindo baixo, pelo menos tinha impressão de longe, mas disse que pulava mais alto que o próprio Paranhos. Era um quadro zagueiro muito bom. Então, depois ele veio para o Santa Cruz, foi para o Atlético, mas finalizou aqui no CSA. Já finalizou, não com aquele vigor quando ele foi embora, né? Mas ainda mostrou bom serviço ao CSA. É uma das pessoas mais queridas aqui de Alagoas, ao lado de Jacozinho, que hoje é o nosso auxiliar. Jacozinho, que é candidato a vereador aqui em Maceió. E, na verdade, o Jacozinho deve a vida esportiva ao CSA, ao Márcio Canuto, vamos dizer assim, que o Márcio Canuto fez o Jacozinho entrar no jogo do Zico. O Zico deve ter ficado chateado naquele jogo. E o danado entrou, e o danado jogou e fez o gol. Né? Hoje é muito fez um golaço.
Fez um golaço, né? E o Zico, há pouco tempo, ano passado, esteve aqui numa festa do Jacozinho. Olha que beleza. Hoje são amigos, mas o Jacozinho, quando foi para lá, o Zico não gostou, não. Não gostou, não. Mas o Márcio, com aquela influência danada, o Márcio Canuto, né, outro grande patrimônio da radiofonia daqui de Alagoas, hoje aposentado, né? Hoje está aposentado, Márcio. Não sei se está trabalhando aí, mas está aposentado. Pelo menos a Globo está aposentado. Está chegando os amigos nossos aqui, vamos ver aí, mandando uma boa noite. Se eu pronunciar errado, me desculpa. Odales Rodrigues. Me parece que essa aí é espanhola, que está aí com a gente também. Vamos ver quem mais. Renata Lessa, conhece? Sim, Renata Lessa é minha filha, está de plantão, é médica. Está de plantão e está na escuta. Que danada! Olha, tem uma folguinha. Oh, que beleza. Obrigado aí, Renata. Obrigado a esse senhor aí. Esse eu não conheço, não. É daí, deve ser daí, não? Daí, verdade. Aí, vamos ver quem mais. O Hildebrando, o famoso Edel Casão. Aí também. É o artilheiro Casa Grande aqui, conhecido aqui. E foi o Márcio Canuto e Fernando Morto aqui apelidou ele pelo tamanho, pelo cabelo. Na verdade, parecia com Casa Grande. Aí eles apelidaram Casa Grande e aí ficou nosso querido Helder, sempre na escuta, muito amigo seu aí. Ele jogou aí, né, no time aí. Jogou aqui em Itapetininga. Ele e o Ferreira, né? Ferreira que jogou no Santos, Ferreira. Né? O Ferreira é alagoano. E eu agora indo, ano passado, no Rio Grande do Sul, o Ferreira saiu de Caxias, onde mora, para encontrar comigo. Lá na Cidade de Luz, que é pertinho. Aí ele foi lá, fazia muito tempo que eu não vi o Ferreira, fazia muito tempo mesmo. Sim, agora. Quem mais está aqui? Ivan Xavier. Sim, Ivan Xavier. Ivan Xavier é um zagueiro aqui do Nordeste, me parece que não jogou no sul do país, não jogou, mas foi titular no CRB, foi titular no Sport, no América, no ABC, lá em Natal, esses dois times que tem uma maior rivalidade igual aqui, né? Jogou no Central de Caruaru. E esse cara está no grupo do Casa Grande, foi quando eu conheci, né? Que ele chegou depois que eu joguei. Então, hoje nós somos bons amigos. Não conhecemos pessoalmente, mas trocamos essas mensagens que eu mando para você também. Nós trocamos todos os dias essa mensagem. Ficou um grande amigo meu. Está nos prestigiando. Um abraço para ele também. Um grande abraço ao Ivan Xavier aí, que está prestigiando a live. Também a Laiana Santos. Boa noite e parabéns pela live. Laiana é amiga de Renata. É amiga de Renata, é amiga do meu filho também. Parece que formaram uma plateia para nos prestigiar. Um abraço para a Laiana. Muito obrigado aí ao pessoal que está prestigiando aqui o nosso bate-papo com o Zé Raimundo. Vamos ver, Geraldo Antônio Leonessa. Eita, mas aí é a família toda. Aí é meu irmão, que é médico. É isso, rapaz. Na verdade, no grupo da família, eu avisei que ia participar dessa resenha, ia participar do seu. Mas é bom isso, né? Eu fico satisfeito que eles me prestigiam, né? Todos as conselheiro do CCA também. Aliás, somos 4 irmãos, né? Eu sou o mais velho. E o Vitor? Né? O Vitor chegou aí também. É o meu filho que estava aqui na assistência aqui, técnica. Está lá para a banda da sala. Mas, eu estava dizendo, eu tenho 4 irmãos. Né? O papai deixou essa herança. Eu sou dentista, o meu irmão, o João Luiz, é desembargador, o outro é o médico, esse aí, o outro é delegado, e minha irmã era promotora, mas faleceu jovem, com apenas 33 anos, de um câncer. Então, foi essa herança que papai, que era juiz de direito daqui de Alagoas, deixou nós todos formados, pessoas que nós nunca, mesmo ele sendo autoridade, nunca perturbamos o trabalho dele. Isso é muito bom para a família. Né? A família é tudo na vida. Né? Sem dúvida. Nós temos o Jacozinho aqui em Itapetininga também. Ó. Boa noite, Cícero. Um grande abraço para esse grande craque e todos meu amigo aí. Jacozinho, Edel, Dentinho e muitos que são meus amigos. E ele é Santa Cruz, hein? Vai pegar seu time logo, logo. Esse é o Jacozinho aqui de Itapetininga, que tem amizade aí com o Jacozinho. Né?
O Jacozinho mora aí. É amigo do Jacozinho, ele participa do grupo do Jacozinho, ele participa sempre. E Isso. foi profissional também, eu não conheço não, mas ele participa sempre no grupo do Jacozinho. É muito amigo dele, por coincidência tem o mesmo nome, né? Parece que jogaram juntos, parece. Não sei, jogaram juntos, né? Os dois Jacozinhos aí parece que jogaram juntos. Mas ele participa muito do grupo Jacozinho, onde eu também participo. O Jacalzinho de Itapetininga aqui é de Recife, homem. Mas tem amigos aí pelo Brasil todo. Tem. E está há muito tempo radicado aí na sua cidade. Muito tempo mesmo. Eu vejo ele falar. Um abraço para ele. Nosso... Zé Raimundo, só para eu entender aqui, eu lembro que em 1970, 69, nós tinha um grupo de amigos aqui, igual eu falei, que a gente tinha torneio de jogo de botão. E só para eu entender, a gente formava a seleção do Brasil, tinha a Genal, me parece, no Náutico, é isso? Lula, goleiro. E Lula, Gena é um lateral direito. Lula, inclusive, ano. Lula Monstrinho era reserva da seleção brasileira. Lula Monstrinho era do Náutico, mas é daqui de Alagoas. Gena, lateral direito, Nado, Bita, era um time, Salomão, um volante danado, Salomão. Era um time muito bom. Depois o Santa Cruz também fez outro time bom danado, com Givanildo, com Herbe, com esses caras bons. Mas o time mesmo, esse time aí, foram ex-campeão pernambucano. Esse time que tinha o Lula Monstrinho como goleiro. Náutico. Parece. Hoje está meio derrubadozinho, mas financeiramente, principalmente, o Náutico. Mas está querendo se levantar. Aliás, os clubes pernambucanos estão tudo lá embaixo, financeiramente. Tá difícil. Às vezes mal dirigidos também, né? A grande verdade é essa. Zé Raimundo, como que era o futebol alagoano naquela época? Por exemplo, existia o campeonato estadual, mas dificilmente existia jogos contra times de outros estados. Como funcionava o Zé Raimundo? Aqui sempre, a Copa do Brasil já tinha na época, ou estava começando, era Taça Brasil, era chamada. Agora, aqui na região, sempre se formou o Alagipe, Alagoas e Sergipe. O Nordestão, que hoje talvez é um dos campeonatos mais evidenciados, esse Nordestão sendo disputado aqui na Bahia, a Finaríssima. Em cada estado, mas devido a esse problema, todos os jogos estão sendo na Bahia. E um praticamente joga um dia, descansa, joga no outro, para poder terminar, porque a Série B está vindo. Então, está aí 6 times na disputa, né? Já tem 2 classificados, que é o Ceará e o Fortaleza. Um dos 2 vai sair. E já tem os outros 2 que eu não sei o resultado do jogo de ontem, eu não sei os outros 2. Mas na sua época, como é que funcionava? Na sua época de atleta, jogava entre os estados? Os estados, mas assim, como eu disse, o Alagipe era um torneio muito evidenciado. Vamos dizer, 4 equipes de lá, 4 equipes da cá. E tinha o Nordestão também. Nordestão, a gente tinha um super time me parece que foi em 68, a gente foi vice-campeão do Nordeste. Um time muito bom mesmo, a gente fez aqui, o CCA fez um time muito bom. E naquela época, eu me lembro desse início dessa Taça Brasil, mas não tinha esses torneios A, B, C, não, isso veio bem depois. Mas foi bom, movimentou, né, o esporte nacional, né? Sim, agora, uma coisa que eu estava dizendo, naquela época que eu jogava, vamos dizer, num time titular, tinha 7 alagoanos e 3 de fora. Hoje, aqui no CCA mesmo, não tem nenhum titular que seja filho da terra. Tem no banco, 1 ou 2 só. É tudo de fora. Né? Quer dizer, as equipes precisam investir mais nas categorias de base. Eu sou um amante do futebol de base. Eu fui treinador de todas as categorias. Aquele jogo do Garrincha, que o Garrincha fazia umas apresentações no Brasil. E aqui, o nosso treinador era o Dida, da seleção em 58, foi o único que barrou o Pelé. Então,
O Dida foi para o jogo, eu, como era o treinador do Sub-20, fiquei no banco de reserva como treinador. Então, jogou Garrincha e Dida. Isso foi em 1973. Eu não me lembro a data, mas foi no mês de setembro. Então, o Garrincha fez uma apresentação aqui, vestiu a camisa do CCA. E no jogo foi CCA. Depois, no domingo, a gente foi, isso foi no meio da semana. No domingo, a gente foi para Arapiraca, que ele já vestiu a camisa do Asa. Agora, eu quero destacar o seguinte: ele gostava muito de passarinho. O Garrincha gostava muito de passarinho. E eu vi lá no vestuário, no jogo aqui de Maceió, umas 5 gaiolas doadas pelos torcedores. Interessante. Ele era um amante de passarinho. Andava, não sei como é que ele levava isso nos aviões, né? Mas, infelizmente, morreu muito cedo. Mas foi um jogador, eu acho que não existe igual aquele, não. Um ponta nato. Um ponta nato. O Zé Raimundo também aí acabou revelando 2 grandes jogadores, vários jogadores, né? Mas tem, me parece, 2 ou 3 que se destacaram no futebol brasileiro. Poderia falar sobre eles? Eu falei inicialmente, né? O Peu, como eu disse, a família toda azulina que morava lá dentro mesmo. Ele foi para o Flamengo, né? Foi campeão mundial pelo Flamengo, 92, se não me engano. E o Adriano Gabiru foi depois campeão pelo Internacional. Inclusive, o gol do título foi dele. O gol do título foi dele. Atualmente, ele mora em Curitiba. Ele mantém também o dia a dia, aquelas mensagens, troca mensagens. Há muito tempo que não vem aqui, mas sempre quando vem aqui, traz qualquer lembrança para mim. Ele é muito, muito gratificante, porque, na verdade, isso que ele chegou me deve um pouco a mim também. A grande verdade é essa. Morava num bairro perto de minha casa. Eu saía com a Rural, na época, com a Rural, arrecadando os meninos, e ele era um deles, que eu passava e ele estava lá me esperando. Então, ele está vindo agora, parece que em setembro. E o Peu morava lá dentro mesmo. Agora, eu destaquei também o Elvis, né, que jogou pelo Botafogo, do Rio, campeão brasileiro, e pelo Santo André, que agora também está fazendo uma grande campanha, né? O Santo André, também foi campeão. E aqui em Maceió, um monte de jogadores, um monte. Por exemplo, o CCA foi vice-campeão daquela Comembol. Tinha 6 a 7 jogadores alagoanos. 4 ou 5 passaram lá na minha escolinha. Hoje não se vê mais isso, né? Não se vê. É só jogadores de fora, é só gasto de dinheiro. E outra, não se identifica com o time. Naquela época, o garoto já começava do infantil, do dente de leite, criava aquele amor. Muitos deles, às vezes, eu me lembro, eu cito um aqui, o Frank, eu me lembro muito bem desse nome, hoje até pastor. Esse Frank era CRB quando chegou lá. Depois, com a convivência, terminou sendo azulino. Hoje é um grande azulino, esse pastor Frank. Então, mas hoje não existe isso, né? Apesar de hoje, com tanta modernidade agora, mas não existe. Só naquela época que se revelavam jogadores, né? Como eu falei, o nosso CSA não tem nenhum alagoano no time, nenhum, é uma pena, né? Não tem. Tem no banco, 1 ou 2, só, 1 ou 2. O resto é tudo de fora. O futebol mudou muito, a grande verdade é essa, né? Mudou muito e está muito moderno, fisiologista. Seria a solução para o problema financeiro revelar jogadores para o clube, né? Mas o problema que eu acho é que a torcida também não tem paciência que o jogador exploda, né? Eles querem coisa rápida, né, Zé Raimundo? Queima logo. Se o garoto não acerta, o garoto tem de entrar no momento bom. Porque se entrar no momento ruim, aí se queima igual os outros. Eles não aceitam de jeito nenhum, né? Muitas vezes vem um cara ganhando aí 100 mil, os coitados aqui ganhando 5, mas vai criticar o que ganha 5, porque é daqui de Alagoas. É uma pena, isso não podia existir. Você gasta, muito bem, você gasta, concentração com o amadorismo, mas apenas vendendo um jogador só, já tira toda essa despesa. Né? Então, eu sou sempre amante do futebol amador e dos esportes de quadra também. Há pouco, eu fui vice-presidente
amador do CCA e coloquei em prática todas as modalidades. O basquete, o vôlei, né, o futsal, né, sempre masculino e feminino. Né, isso foi muito bom. Agora só tem duas modalidades, o handebol e o basquete, que sobraram com essa nova direção. Mas eles estão querendo voltar, porque eu observava que nos jogos dessas basquete, a torcida também comparecia. Isso é tão bom. A gente vê no Sul a torcida do Flamengo prestigiando a equipe, do Botafogo. Então, eu quis fazer isso e fiz durante um ano ou dois, na parte da amizade, sem nenhuma despesa para o clube. Agora, está mais organizado. O CCA hoje está um time organizado. O CCA, meu Deus, nos velhos tempos, não tinha dinheiro para nada, mas hoje é tudo paga certinho. O jogador, esses que vêm jogar profissionalmente, tem prazer de vir jogar aqui, porque houve boas referências dos jogadores que passaram por aqui. Aí querem vir, porque sabe que vai receber no dia certo. Antigamente, na verdade, não existia isso. Mas hoje nós temos um presidente aí muito bacana, Rafael Tenório, que tem dado tudo. Agora, passamos, junto com o time que teve o acesso B para C, da C para B, do B para A. Aqui no Brasil foi... Aliás, no mundo é o CCA e um time lá para a banda do exterior. Agora me falha a memória. Mas o CCA cresceu muito. Com a camisa do CCA, o garçom veio falar comigo. É o CCA de Alagoas, é? Olha, é um negócio emocionante mesmo. Eu disse, é o CCA de Alagoas. E ele, na verdade, foi rebaixado, mas fez uma boa campanha, porque a estrutura é bem diferente dos times do Sul. É bem diferente, não é imaturidade, não. É porque a estrutura financeira não dá para aguentar, não. Apesar de aqui, as rendas são muito boas. O jogo do CCA, a torcida comparece. É fiel. E em qualquer momento, na fase boa, na fase ruim, a nossa torcida é bem fiel. O nosso adversário já não é. Já não é. Só vai o time ganhando. Aí vai. Mas perdendo não vai. E a gente não abandona de jeito nenhum o time do Azulão. É o mais querido. É o que tem o maior número de títulos. São 39 contra 26 do CRB. Vamos ver a nossa amiga. Tem mensagem aí. Teixeira Santana, boa noite, Cícero, Zé Raimundo e também o Edel Maceió. Donizete jogou com o Edel aqui no Derac também, viu, Zé Raimundo? Ele fala muito desse time. Vamos ver aqui também. O Jacozinho, Raimundo, eu vou com o Donizete aqui em Itapetininga trabalhar sério com jovens talentos, fazer craque para mostrar aí nos gramados do CACA, os craques da nossa cidade. Tenho o prazer de ser amigo de vocês aí. É o Jacozinho do Derac, pernambucano, torcedor do Santa Cruz. Aqui em Pernambuco é Santa, né? Sempre está se comunicando aí. Raimundo, como é que está a estrutura com relação a centro de treinamento das equipes aí de Maceió? As duas principais equipes trabalham bem nesse setor, desse centro de treinamento? Como é que funciona aí? Treinamento, né? Olha bem, nós perdemos o nosso estádio, depois sem treinamento, o Mutange. Foi ali que teve grandes palcos, grandes jogos, inclusive jogos internacionais. Mas teve um problema aqui com a Braskem andou perfurando as ruas. Eu sei que as casas ali em frente começaram a aparecer rachaduras no próprio asfalto. No campo CCA ele tinha vários poços, né? Eu sei que nessa brincadeirinha abrangeu uma base de 3 ou 4 bairros. Hoje são bairros fantasma. Bebedouro, Mutange, Pinheiro. Esse pessoal receberam um aluguel social, estão morando lá, enquanto recebem uma indenização nas casas que eles tinham. E o CCA também foi indenizado. Nós estamos treinando agora no campo que era do Corinthians alagoano, que, infelizmente, hoje não participa mais, é do empresário João Feijó. O Braskem é que paga o aluguel. Está alugado durante 2 anos. Paralelamente a isso,
nós vamos fazer o nosso centro de treinamento que vai ficar perto do aeroporto, inclusive com hospedagem. E muito bom isso, porque já fica perto do aeroporto, nas viagens ninguém vai chegar atrasado. Então é um bocadinho distante, mas ele vai permanecer em Maceió, enquanto o do CRB ele é do interior, passou a ser do interior. Na verdade, agora aqui, profissionalmente, só tem um time, que é o CCA, porque, na verdade, o CRB está no interior, né? Lá para Barra São Miguel, saiu de Maceió. Infelizmente, ele perdeu o campo dele, o questão de dívida, o CRB, e a gente não, saímos obrigatoriamente porque teve esse problema. Mas, graças a Deus, está sendo planejado um centro de treinamento com 6 campos de futebol, com hotel, com piscina, com tudo que um time tem de ter. Aliás, o nosso, já lá no Mutange, já era muito elogiado pelas equipes que vinham jogar para o CRB. Normalmente é assim, treinava lá, elogiava, era muito bom, mas infelizmente surgiu esse problema, tivemos de sair. Agora, morre aí uma tradição de 102 anos. 102 anos. Né? Foi embora, mas aconteceu, a gente não pode se lamentar. Mas é assim, sai uma coisa, mas vem outra melhor. Vamos ganhar um novo estádio também pago pelo Braskem. Esse centro de treinamento vai ser pago pela a indenização, no caso, né? Vai ser pago, vai ser lançada a pedra fundamental agora, no dia 7 de setembro, que é a data de aniversário do CCA. Então, vai ser lá lançada, vai ficar perto do aeroporto, mas em Maceió, terreno em Maceió, que era uma questão muito grande, porque a gente mangou muito do CRB, e estava tudo para ir, o nosso centro de treinamento ser em Rio Largo. Aliás, o aeroporto é em Rio Largo, na cidade de Rio Largo. Mas é próximo, mas pertence a Maceió. Então, estamos satisfeitos nessa questão, porque senão a mangação ia ser dobrada agora em cima da gente. Mas sim, mas é um campo. O centro de treinamento CRB é bom, é no interior, mas é bom, muito bacana, dentro da modernidade, né? Dentro da materialidade. E a da gente, por ser mais novo, deve ser melhor. Você não conhece Maceió? Você não conhece Maceió? Mas vou conhecer. Passando a pandemia, vou aí. Agora está cheio de amigos aqui. É verdade. Né? O Zé Raimundo capitaneado pelo nosso Casa Grande. Casa Grande, opa! E ele vai vir para cá também, vai trazer os amigos aí de Maceió para cá também. Vamos fazer um intercâmbio. Eu já tenho esse intercâmbio, falar disso, eu já tenho um intercâmbio com Santo André. Eles já vieram, estão vindo agora, no dia 16 de outubro, pela 16ª vez. E nós já fomos lá 13 vezes. A nossa ida seria agora em setembro, mas adiamos para a Semana Santa. Por causa desse problema todo, é melhor adiar. Agora, a vinda dele para cá que é mais caro. Já estamos querendo entrar na faixa verde, que está diminuindo dia a dia. Né? O número de oferta hospitalar também caiu muito. Gente na UTI caiu. E isso, logo a gente vai ficar na faixa verde. Aí pronto, aí vai voltar tudo normal. Já voltou o comércio, a praia também já está sendo... o pessoal já está indo para a praia, os exercícios da academia, está quase tudo dentro da normalidade. Falta só um pouquinho para a gente chegar lá mesmo, no ponto desejado. Tá certo. O Zé Raimundo é conhecido como um grande, vamos dizer assim, além de torcedor, é um grande torcedor do CSA. Quais os cargos que você ocupou no CSA desde jogador de futebol? Quais todos os cargos que você teve aí? Se na parte dentro do campo, eu fui treinador de todas as categorias de campo, né? Desde leite, infanto, na época a nomenclatura ainda era infanto, era a escolinha juvenil, né? Fui também auxiliar em algumas partidas do profissional. Agora, como diretor, fui vice-presidente amador, o cargo esse hoje, que não existe mais, mudou os cargos na diretoria, mas era um cargo muito importante, era o responsável pelo departamento amador geral, não era só campo, era o basquete, era o vôlei, tanto que no meu âmbito que eu tomei conta, eu botei essas categorias todas em evidência, né? E atualmente eu sou conselheiro, juntamente com meus irmãos. Aliás, eu sou conselheiro um dos mais antigos, apesar de não ser tão velho assim. Eu sou conselheiro desde 1987.
Mas já aos 19, 18, 19 anos, eu já ia para a reunião do CCA, do profissional, na casa do Todiceu, na casa desse João Lira, que foi um grande presidente nosso também. Quer dizer, eu sempre tive influência, né? Não sei, talvez pela minha formação, não sei, eu sei que eu sempre fui querido pelo pessoal. Interessante que muda todos os diretores e eu presento. É presidente, já teve bem uns 10 presidentes, e eu sempre lá do CCA. Modéstia à parte, realmente sou uma pessoa querida, mas mais querida ainda sou pela torcida. A torcida é um carinho todo especial, principalmente o pessoal da velha guarda. O pessoal novato não, porque na época que eu jogava, não era nem nascido, mas já ouviu falar e termina gostando da pessoa, é um carinho. É num banco, é numa casa comercial, é na rua. Minha esposa é testemunha dessa. Muitas vezes ela quer vir logo, tem um compromisso, mas é um para da pega no shopping, porque é só futebol. Interessante também a curiosidade. E fulano? Ah, faleceu. E fulano? Ah, faleceu. Meus amigos, a maioria, todos já faleceram. Pelo tempo, em 71, que eu joguei, né? Muita gente já faleceu, muita gente boa, querida mesmo. Né? Mas eu tenho o telefone de muitos que moram fora daqui de Maceió, eu mantenho a mesma amizade. Isso é importante. Isso muito é importante demais. Muito importante. É verdade. O Zé Raimundo, qual o time? Deve ter tido vários, né? Mas qual o time do CSA que mais marcou para você? A escalação que você lembra, aquele grande time do CSA, que ano que foi? Embora, lógico que já teve muitos, mas qual aquele que marcou na sua vida? Eu vou mais lá para trás, quando o CSA foi tetracampeão. Não sei se em supetão, mas vamos lá. Goleiro era Zé Galego. Pegou de surpresa. Eu esqueci da formação, mas era um time que foi tetracampeão. Não que ele jogou os 4 anos, mas teve jogadores entre os titulares que jogou as 4 conquistas. Foi o tetracampeonato. Aliás, o segundo tetracampeonato. A gente só tem 2 tetra. Teria um penta, mas foi quebrado pelo Asa. Aqui em casa, venceu a gente 1-0. E a gente jogava pelo empate. Você vê como é. Seria penta. Aqui não tem nenhum time que tem penta. Né? Então, esse time aí que eu pego assim de surpresa, eu esqueci da formação, mas se eu me lembrar, diga aí. Que ano que foi, Walter? Foi antes de você ser titular? Justamente no ano que eu entrei no CSA, na década de 60. Foi campeão 65, 6, 7 e 8. Foi tetracampeão nesses 4 anos. Né? E esse time de 68, que era o time bombeiro. Né? Na frente tinha um Arcanjo, que era daí de São Paulo, depois ele jogou no América, na cidade de São Paulo. Tinha o Tom Lima, tinha um canhoteiro. Era Ratinho, Arcanjo, Tom Lima e canhoteiro. Esse era o quarteto. Naquela época era 4-2-4. No meio de campo era Zé Luiz e Eric. O goleiro era Zé Galego. Mas tinha o Elias. Não, era Elias o goleiro. Deixa eu ver o lateral. A zaga era Bibiu. Bibiu jogou no Sport, é falecido. Bibiu e Bernardo. E lateral esquerdo era Flávio. Aliás, pronto, já sei o time. Zé Galego, Gernan, Bibiu, Bernardo e Flávio. Meio campo, Zé Luiz e Érico. Arcanjo, Ratinho, Arcanjo, Tom Lima e Canteiro. Esse time foi do tetracampeonato, com alguns que participaram. Esse foi o inesquecível. Para mim foi. Porque, na verdade, eu comecei a acompanhar o futebol em 63. Meu pai me levou, Azulino doente, me levou. E esse Roberto Mendes, que você conheceu, bateu um papo leve quando você falava com parentes, o Roberto, além de jogador, era treinador também. Ele foi treinador e foi presidente do clube. Foi o único jogador que foi presidente do CSA, foi o Roberto Mendes. É um azulino também, né, de muita tradição, muita tradição. Quando eu comecei a acompanhar futebol, ele era jogador. O treinador era Pinguela, João Paulo de Oliveira. Pinguela era um baiano. Tanto foi campeão do CSA como do CRB. E o Roberto Mendes era meio campo. Roberto Mendes Charuto. Era 4-2-4 na época. Hoje está 4... Foi para 4-3-3, 4-4-4. Daí a pouco está todo mundo meio de campo. Fica só um na frente. É
É um congestionamento muito grande. O futebol bonito era quando tinha 2 extremos, né? 2 extremos, para quem cruzar, mas acabou isso, acabou. Hoje, praticamente, os pontas são os laterais, na verdade. A maioria, né? Nesses novos sistemas. Eu acho que chegou um amigo seu aqui, vamos lá. Hugo de Vitória e Maia. Boa noite, azulinos. Nova sede vai ficar show. Bem centralizado. Vale a pena ver nova planta no centro de treinamento. É o Hugo que está aí, seu Zé Raimundo. Exatamente. Ele está falando do nosso centro de treinamento, né? Isso. Vai ficar bem. E não está nem inaugurado uma pista dupla que vai passar na porta do centro de treinamento. Vai ficar uma beleza. Naturalmente, vão aparecer vários conjuntos residenciais, né? E vai ser uma das estradas para ir para o aeroporto, sem congestionamento. Pista dupla, tranquilo, vai ficar muito bem posicionado. Hoje em dia está deserto, não existe casa, mas daqui a uns 5 anos, principalmente com essa construção do centro de treinamento do CCA. Aí vai aparecer muitos conjuntos. E bom também, porque vai aparecer muitos craques daqueles conjuntos residenciais, porque, na verdade, os bons de bola são meninos, geralmente, de pobres. A grande verdade é essa. Verdade. E outro o nosso amigo... levando... o Edel Casão voltou aí, ó lá. Zé Raimundo, um mito para o nosso futebol alagoano. Homem honrado e uma família maravilhosa. Cícero Almeida vai enriquecer toda Itapetininga com essas entrevistas importantes de todas as regiões do Brasil. Ô, Hildebrand, você está me ajudando bastante, apresentando pessoas maravilhosas, como o caso do Zé Raimundo aqui, com muitas histórias. É o Casão, gente boa, né, Zé Raimundo? Gente boa. Está aqui novamente com a gente, passou um tempo lá em João Pessoa, né, trabalhando lá, mas agora voltou definitivamente aqui. E joga no meu Master, é o nosso centroavante, é o Homem-Gol, foi artilheiro de 2 campeonatos passados, está com um problema no joelho, mas está se tratando, não é nada cirúrgico, né? Se Deus quiser, quando voltarmos a participar dos jogos, aí ele vai voltar, porque ele estava até com medo que não ia jogar esse ano, mas graças a Deus tirou todos os tipos de exame, foi constatado uma pequena lesão que, através da fisioterapia, dos exercícios, ele logo estará retornando às atividades. Mas realmente eu sou uma pessoa querida, e tanto pelo pessoal do CCA como pelo próprio pessoal do CRB. Né? Que eu sempre fui uma pessoa atenciosa, né? Nunca andei rebolando, né? Apesar de ser um tãozinho, papai era juiz e tudo, não tinha nada disso, não. A simplicidade predominava, até no próprio meu pai mesmo. Meu pai era juiz de direito, você queria falar com ele, estava na audiência, ele era capaz de parar a audiência para atender a pessoa. Quem é que faz isso? Pouca gente. Nós puxamos aí. Né? Todos meus irmãos, né? Todos são assim bacanas como eu. Viu? E todos azulinos. Tem aqui também Carlos Antenor. Zé Raimundo é um símbolo azulino. Esse Carlos Antenor é um azulino. Conhecia muito o primo dele, foi zagueiro central. E eu, quando trabalhava no hospital, lá no HGE, o tio dele trabalhava lá, eu ia atender o pessoal de madrugada, e cadê sono para voltar? Aí ficava conversando com ele durante a madrugada. Cláudio, jogou no América, jogou no CCA. Mas esse Antenor hoje deu uma declaração muito importante, que não teve a honra, não teve o prazer, até então, ele é 55 anos, de vestir esse manto do CCA. Mas, agora, eu dei essa oportunidade dele jogar no Master e vai vestir a camisa do CCA para a alegria dele e da família, que é uma família também toda azulina. Não só o tio, que jogou profissionalmente, como o pai dele, a mãe e os irmãos. Então, ele vai jogar no meu time, né? Eu até ainda não estive com ele, que é um jogador novato, que é o campeonato 55, ele está completando 55 agora. Então, um grande reforço, jogou aqui profissionalmente no Ferroviário, jogou profissionalmente no Capelense. Quer dizer, dizem maravilha, eu acredito que realmente vai ajudar muito. E ele hoje veio com essa declaração, dizendo que vai ser a maior alegria dele vestir a camisa do CSA, mesmo que seja na categoria de Master. Olha que bacana. Isso foi um depoimento que me emocionou bastante. Verdade. Como está aí a categoria de Master aí? É bem disputado os campeonatos, Zé Raimundo?
Nós temos esse campeonato, eu fui um dos fundadores lá atrás, na categoria quarentão. Aí, 45, 50, 55, 60. À medida que eu vou chegando, eu vou fundando os times. Por exemplo, eu vou fazer 68 anos. Daqui a pouco estou fundando o setentão. Né? Tá Espero certo. uma meia dúzia chegar para ter campeonato, porque senão não tem número, principalmente goleiro, tem problema de vida. Né? Mas então a gente tem esse campeonato, começado, como eu disse, na categoria 50, hoje nós temos 55, 60 e 65. Nós temos 3 categorias. Talvez no 65 não venha acontecer em razão desse problema. Né? Mas isso é bom, porque coloca esse pessoal, muitos já estavam aí, barato, não, quero mais não, hoje não, estão jogando, né? O campeonato, os jogos começam de 8 horas, e nós exigimos aqui no campeonato, aí é pela federação, nós temos 8 equipes em cada categoria dessa. Existe uma liga que tem 12 ou 14, mas só que cá a gente exige um exame. A pessoa com essa idade tem que fazer o exame, pelo menos o mais simples do coração, tem que fazer. Né? Então, exige, aí os times reclamam que não tem dinheiro. Tem uma ambulância presente nos jogos. É bem organizadozinho o nosso campeonato. Né? Porque, queira ou não queira, tudo já com certa idade. Então, é bem organizado aqui. E como eu disse, temos 65, aí eu espero formar até o setentão. Se Deus quiser, eu ainda aguento um tempo, 40 minutos no 60. A hora que eu tenho 68, que já é uma diferença enorme. Quanto mais para frente, é pior. Um de 30 para 38 ainda dá para aguentar, mas de 60 para 68, esses 8 anos é muito diferente do que os 8 anos de 30 para 38. É um negócio nada. Mas estamos aí, se Deus quiser saúde. Eu moro aqui na beira da praia, eu moro aqui em Cruz das Almas, um bairro aqui na beira da praia. Então, eu faço aqui, ando de bicicleta, eu caminho, dou umas corridas, eu sempre estou fazendo atividade, faço pilates e academia. Só que a academia e o pilates estão parados, eu estou só na base da bicicleta e da caminhada. Muito bom. Todos os dias, eu saio de 5 horas da manhã, ainda escuro, sai escuro ainda. Mas pensa que não tem ninguém, está cheio já essa hora. É muito bacana, né? Um clima maravilhoso, não tem chuva, não tem nada praticamente. Aqui não tem chuva. Aliás, hoje eu vi, meu filho disse, aqui estava 24 graus, e aí estava 26. Estava quente aí? E aí deve ser quente aí, 26 para vocês aí. Novidade, é só vir uma nova frente fria que já cai para 14, para 12 graus. Aqui é assim que funciona. Não me acostumar nesse frio, não. É bom esse clima daqui de Maceió. É difícil chover, muito difícil. Agora, está ventando, um vento frio. Logo cedo, quando eu saio de 5 horas. Né? Mas é muito bom morar assim, porque a gente vê a natureza aí, o sol nascendo. Muito bonito mesmo. Raimundo, como é que a torcida encarou o fato do CSA subir e já cair no mesmo ano? Como que foi encarado na cidade essa situação, Zé Raimundo? Nós sofremos bastante, mas reconhecemos que foi falta de estrutura. A gente não estava preparado para enfrentar uma Série A. Aliás, aqui, os times aqui, Série B, CSA, não têm condições de disputar a Série A. Não tem. É se manter na Série B. É procurar se manter na Série B. É trabalhar para isso. Porque a Série A realmente é difícil. A estrutura é difícil. Apesar de os dois clubes estão hoje numa situação boa. Principalmente o CSA. Que antes o rico era o CRB. Hoje é o contrário. Hoje nós estamos bem mais. Mas manter na B, mas se der para ir para A, a gente vai para A. A gente está com um plantel bom. Está com bons jogadores aqui, jogadores de nome nacional. Esperamos que façam uma boa figura, né? Jogadores será que vamos ter Série B esse ano? Está meio apertado o calendário, não, Zé Raimundo? Não, já começa agora, dia 9. CSA e Guarani. É o primeiro jogo. E termina em fevereiro.
É apertadinho. É jogo, quase que jogo. O Alagoano tem umas 3 rodadas. Começa amanhã, quarta, sexta, segunda e quarta termina. Quarta-feira já termina outro. Em vez de ser jogo lá em cá, não, só tem um jogo também para poder começar a Série B sem compromisso com o Campeonato Alagoano. Aí poderia até prejudicar as equipes, né? CC e a CRB estão aí na disputa. Tudo indica que vai dar os dois mais uma vez para decidir o título, apesar da grande campanha do Muricy. O Muricy fez uma campanha maravilhosa esse ano. É o time da cidade do governador daqui, do Renan, do senador e o filho, que é nosso governador aqui. É Muricy. A cidade também chama Muricy? A cidade é o mesmo nome do clube. Como Cururipe também. É a cidade de Cururipe. É uma cidade no litoral sul, de praia maravilhosa. Pontal de Cururipe. Coisa linda. Muito bonita mesmo. E Muricy tem... Quantos mil habitantes, Muricy? Deve ter uns 40. 40 mil só. E os atletas giram em torno da cidade? Não, gira em torno da cidade dos atletas? Não, a maioria são de fora também. De fora. É isso que você quer dizer? Não são oriundos. Tem atletas de lá, tem também, mas muitos são de fora. Né? Muitos são de fora, porque eles só disputam o campeonato alagoano, então fazem contrato 3, 4 meses, terminou, cada um vão para suas cidades e pronto. Não participa de Série B, não participa de Série nenhuma. Então, terminou o campeonato, estão livres. Mas uma cidadezinha aqui, na região ali de União, por ali, cidadezinha boa. E, claro, com o governador e tudo, a cidade naturalmente deve ter crescido ainda mais. Né? Faz tempo que eu não vou lá. Faz tempo que eu não vou. Nas nossas lives a gente procura não falar de política, mas me deu uma curiosidade agora aqui. Você já disputou algum cargo político em Maceió? Já fui chamado, sim. Há anos atrás. Eu não tinha essa popularidade que eu tenho hoje. Eu acho que se eu me candidatasse eu ia ainda usar o próprio nome do meu pai. Porque o papai era Raimundo Azevedo Lessa. Eu sou José Raimundo. A diferença é só no José. Não é filho nem neto. É José Raimundo, é diferente. Então, ele era uma pessoa fora de série. Mas a minha popularidade é muito grande. Eu dava para chegar. Mas eu nunca tive intenção. Já fui chamado pelo deputado Murilo Mendes, que hoje é falecido, também conselheiro do CCA, né? Mas política é um negócio meio invocado. Eu nunca. Mas eu acho que eu talvez tivesse bem mais votos do que um outro que gastasse um monte de dinheiro. Só dos meus ex-atletas, quantas, meu Deus, gerações passaram na minha mão, que me chamam de pai, que hoje deve a vida hoje a mim, pela formação, porque quando eu tomava conta dos garotos, todo sábado eu levava um convidado para dar uma palestra sobre sexo, sobre a saúde mesmo, sobre drogas. Então, isso é interessante, ninguém vê esse lado, não. Hoje, a maioria são pessoas... Eu não conheço um atleta meu que praticou crime ou fez alguma... Nenhum. Todos são pessoas de bem. Quem sabe que essas palestras que eu levava os convidados não serviu para isso? E os pais adoravam esse tipo de palestra. Né? Hoje mesmo, é um amigo do meu irmão, lá desembargador também, ele falou que, arrumando a gaveta, encontrou o certificado da palestra que ele deu lá na escolinha. Isso há anos atrás. Ele disse que nem sabia que tinha mais. Arrumando a gaveta. Então, era aquele Marujinho, que eu chamava carinhosamente Marujinho, porque foi na época que a Xuxa surgiu chamando meus baixinhos. E eu chamei os meninos para ser chamado de Marujinho. Porque o Marujo é o CCA. Marujinho é o menino. E Marujão somos nós, apelidados do Marte, é chamado Marujão também. Tem esse apelido, é os mais velhos. Já chegou... coisa. Raimundo já chegou a ser presidente do CSA ou nunca interessou por esse cargo?
Não, mas aí, presidente, aí não precisa ter dinheiro para homem. Né? Presidente esse Não é nosso fácil. presidente não é fácil. Esse nosso presidente ele tem um patrimônio, né? Muito, é um cara aqui de comércio, é considerado muito rico mesmo. Né? Esse tem dinheiro. Como o outro, nosso João Lira também, ajudou muito o CCA. O CCA só ganhava título com ele. João Lira é um usineiro, dono de várias usinas. Hoje está meio quebrado, está meio quebrado. Né? Já está com 87 anos, mas também foi outro presidente. Mas teve muito também presidente pobres. Teve. Tem a força da torcida que ajuda ali também, né? Mas precisa ter muito dinheiro para tomar conta de um clube da dimensão do CSA. Precisa ter muito dinheiro. O Mas CSA também tem, vamos dizer assim, clube social com piscinas, quadra de basquete. Como que funciona aí? não, nós não temos, não. Não. Nossos treinamentos, na época que eu era vice-presidente, eu arrumava nos colégios, as quadras. Com facilidade, até certo ponto com facilidade. Os donos dos colégios azulinos, aí facilitava as coisas. Né? A gente só dava uma gratificação ao vigia, que abria e fechava a quadra. Né? Mas não tem, não. Tem, não. No campo antigo, tinha espaço para tudo isso, porque tem verba especial. Você tendo categoria, nós temos o feminino também. Eu não falei em nenhum momento aqui feminino, mas tem o feminino também. Então, 3 ou mais categorias já dá o crédito de vir verba para a construção de ginásio, para a construção de pista atlética. Né? Mas nunca fizemos, nunca tiramos proveito com tantos políticos azulinos lá em Brasília, mas nós nunca fizemos isso. É uma pena, porque lá onde era o Mutange era bem centralizado, é bem perto do centro de Maceió e cercado de bairros humildes, quer dizer, poderia funcionar ali escolinhas para os meninos carentes, até a escola mesmo, a escola de aula normal para os meninos ali, mas nunca fizeram isso, nunca tiveram a ideia de fazer isso. É uma pena. Agora, hoje, vai ficar mais distante, futuramente, com a chegada de alguns conjuntos, que com certeza vai ser construído, que a tendência agora, Maceió, é construir lá para cima, onde o CCA vai construir o campo. Porque aqui embaixo já está tudo já cheio. E agora, com esse problema de 3 bairros praticamente acabados, 3 bairros, por causa desse problema do Algás, do Braskem, aliás, Algás. Zé Raimundo, muito legal o nosso bate-papo. Eu estava ansioso também para essa conversa, que eu gosto de conhecer. Estou aqui no estado de São Paulo e gosto de conhecer como é que as coisas aí nas demais localidades do Brasil. Então, foi muito legal. A hora que o Delbrando, o Edel, falou que a gente ia ter a possibilidade de conversar com o Zé Raimundo, eu fiquei muito contente. Mesmo porque, como eu disse, na época que a gente jogava botão, você jogava na nossa seleção, viu? Até eu lembrei aí dos jogadores do Bahia, né? Que jogou também, o Lula, goleiro, e vários outros que eu lembro, assim, que fez parte da nossa seleção do botão. Então, você faz parte da nossa história também. Muito obrigado. E eu fiquei muito contente mesmo. Eu deixo aí os minutinhos finais aí para você mandar uma mensagem aí para a torcida azulina, né? Que eu aprendi mais uma hoje. E para todos que assistiram a nossa live. Fica à vontade, Zé Raimundo. Bom, quero agradecer essa oportunidade, né? Essa ponte que o Casagrande fez com você para eu ter essa oportunidade, né, de falar aí para o seu município. Para aquilo que eu vi, a audiência que foi boa, esperava, né? Porque você via que uma das e, claro, quem não teve a oportunidade, eu vou passar depois para eles verem o que nós conversamos. E quero também colocar à disposição sua para, em qualquer momento que você quiser aparecer em Alagoas, pode saber que você vai ter um amigo aqui na Terra, de um bom conhecimento, né? De um prazer imenso de servir ao povo de fora. A equipe, não é à toa que a equipe de Santo André já veio aqui, está vindo pela 16ª vez. Porque tantas cidades que tem. Em Natal, aqui no Nordeste, Natal, Recife, mas só a escola Maceió. Por quê?
eu dou carinho, eu abandono meus familiares, eles chegam numa quinta e vão comigo. Praticamente eu abandono. Dou toda assistência, todos os passeios, organizo aqui uma festa muito bonita para eles. Aí só dá vontade de voltar sempre. Aliás, o nordestino tem isso aí. Sempre teve essa recepção, e é de nós mesmo, nordestinos. Verdade. Então, eu agradeço ter participado e que você continue nesse intercâmbio com outras pessoas de outros estados. Né? Isso é muito bom. Vai formando, ficando mais amizade, ganhando mais conhecimento. Isso é muito bom. Eu fico satisfeito por ter participado do seu programa. Muito obrigado, um abraço para todos. Deixa eu ver aqui, tem o Diego Bonfim também, que está despedindo de nós aqui. Sim. Deve ser conterrâneo seu aí. O Diego é daqui. Diego Carlos Antenor também. Voltou a falar. É o que eu falei, que vai ter o prazer de vestir a camisa mesmo na categoria Master, né? Tá certo. Então, mais uma... O Diego é sobrinho nosso. É sobrinho. A família toda em peso nos assistindo. Matriz Camaragibe, que é a terra lá da minha esposa, o pessoal está lá em sintonia. Tem 2 gêmeos que devem ter 8 anos, mas é vidrado para o futebol. Azulino doente. Deve estar lá na escuta. E agora com o celular novo, agora ganharam o celular, pronto. Aí deve estar nos escutando. Mas foi muito bom mesmo esse contato com você. Estou muito satisfeito, muito feliz mesmo. Bom. Legal, Zé Raimundo. Nós vamos mandar aí o link do YouTube e daí você poderá distribuir para mais amigos seus. Mais uma vez, muito obrigado do fundo do coração por você reservar esse tempo para conversar com a gente nesta terça-feira. Grande abraço a todos meus amigos aí de Alagoas, especial aí ao Zé Raimundo, o Edel, também ao Roberto Antunes, né? Nunes, né? Que também vai falar com a gente. Em breve ele vai bater um papo com a gente. Paranhos também, que eu sou São Paulino roxo, saía da minha cidade para ver o Paranhos jogar lá no Morumbi. Grande abraço ao Paranhos também. Muito obrigado, Zé. Até uma próxima oportunidade. Você com a camisa do São Paulo, numa das retratos da foto. Ele só jogou no São Paulo aí. Grande zagueiro. Nosso ídolo aqui. Nosso ídolo. Foi nosso capitão, na época que eu jogava, ele era o nosso capitão. E nós São Paulinos agradecemos muito ele aí, que ele marcou o Enéas, que era um jogador difícil de marcar, viu? E deu conta. Ele reportagem, foi o jogador que mais trabalha a ele. É verdade. Né? Com tantos craques, destacou o nome do Enéas. Muito bom, André. Tá certo. Valeu, meu amigo. Até uma outra oportunidade. Grande abraço. Mais uma vez, Zé Raimundo. Tchau, tchau. Muito obrigado, então. Tchau.